por essa oportunidade. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 5. Versículo de número 11. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 5, versículo de número 11. Quantos acharam, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: há no teu reino um homem que tem, repita após mim, há no teu reino um homem que tem. Meus irmãos, o livro do profeta Daniel é um livro conhecido pelos estudiosos da Bíblia Sagrada e também rotulado como o Apocalipse do Velho Testamento. Um livro que traz revelações, símbolos e muito do que falamos sobre tipologia, simbolismo, cabe muito bem neste livro. Um livro que mostra o que há de acontecer nos finais dos tempos. E a sua literatura é um pouco que demorada ao entendimento para se absorver. Quem lê o livro de Daniel de maneira irresponsável ou carnal, não consegue atingir o conteúdo da revelação bíblica, porque é um livro de difícil entendimento para quem não se entrega totalmente a entender o conteúdo deste livro. O que me chama a atenção, tanto neste livro como no ministério deste homem chamado Daniel, é a sua longanimidade, tanto de vida como que de ministério. Daniel, pelo menos, vai enfrentar alguns reinos, vai conviver com alguns reis. A Bíblia nos fala que o primeiro rei é Nabucodonosor, o segundo é Belsazar, o terceiro é Ciro, o quarto é Dário. A Bíblia nos mostra que os reinos levantavam, os reinos eram derribados, os reis nasciam, os reis morriam. E Daniel estava lá, permanecia. O que eu acho interessante na história de Daniel, que eu gosto de chamar e considero um poder. Que poder é esse? Poder da continuação. Poder da permanência.
poder da resistência. Levantavam-se reis, derrubavam-se reis. Daniel estava lá. Os reis cresciam, os reis diminuíam-se em relação a poder, em relação a domínio, mas Daniel permanecia o mesmo. O que me chama a atenção nesse poder que Daniel tinha, era que ele não era relativizado. Ele não era levado ao que ditava a moda. Ele não era modificado pelos relacionamentos. Ele não mudava a sua maneira de ser, tanto como pessoa, como obreiro, tanto como profeta, por causa de reis, reinos, propostas ou cargos. Daniel continuava o mesmo Daniel. Se orava três vezes ao dia no reinado de Nabucodonosor. Agora no reinado de Belsazar, ele continua orando. Passa-se o reinado de Belsazar, vem outro rei. Daniel permanecia no mesmo propósito. O que nos falta, na minha opinião, é este poder. O poder da permanência, o poder da continuação. Esta geração facilmente é levada a mudanças. E mudanças não somente no que tange a vida econômica, mas sim naquilo que é mais crucial. É no caráter. É na conduta. Aleluia. Daniel não deixava que o ambiente o fizesse, mas era ele que influenciava o seu ambiente. Alguém disse assim para Daniel: Daniel, está na Babilônia, come da comida que a Babilônia dá. Ele disse: não, eu como da comida que Deus me dá. Rebal a dar a céu e dere-me cá. Daniel, aqui a moda é assim: veste do jeito que a Babilônia diz que tem que vestir. Ele disse: não, eu tenho os meus valores, eu tenho os meus princípios. Não é porque eu estou sendo bem acomodado pelo rei da Babilônia que agora que ele vai me dizer o que fazer. Não, não, não. Daniel se prostra, tem que adorar. Ele disse: não, eu adoro somente a um Deus. Alguém disse: Daniel, não é assim, Daniel. Você não vai chegar a lugar nenhum desse jeito. Quem aqui nunca ouviu isso? Quem aqui nunca ouviu esta proposta? Muda. Para o povo te aceitar, muda. Para o povo ir com a tua cara, muda. Para o povo fazer o que você quer, muda. Mas Daniel, a Bíblia diz que assentou no coração de Daniel em não se contaminar. A palavra assentar no original quer dizer determinação. Não importa a proposta
proposta, nem o valor da proposta. Eu permanecerei do jeito que há. Daniel subiu de cargo. Você é o mesmo. Daniel, agora você é presidente de províncias. Não, você é o mesmo. Daniel, agora você se assenta à mesa do rei. Não, você é o mesmo. Daniel, tu foi constituído a um grau superior a muitos outros sábios da Babilônia. Não importa, você é o mesmo. Por que, Daniel? Porque era para mim morrer no exílio babilônico, mas Deus teve misericórdia de mim, e agora eu me assento entre os grandes. Então não sou eu, é Ele. Oh, glória! Chegamos no capítulo 5. A Bíblia diz que Belsazar vai fazer uma festa para os 1000 grandes de sua época. Belsazar teve uma ideia. Qual é a ideia? No meio da festa, ele disse: eu vou zombar do Deus de Israel. Eu vou pegar os utensílios da casa do Deus de Israel e vou zombar, vou beber o vinho num destes utensílios. No meio da festa ele chama o tesoureiro e diz: tragam para mim uma taça. Eu penso que o tesoureiro deve ter dito assim: tá onde? Tá lá na sua recâmara? Tá onde? Tá lá na tesouraria do reinado da Babilônia? Tá no teu quarto? Tá na tua cozinha? Belsazar disse: não é qualquer taça, não é qualquer utensílio. O tesoureiro deve ter dito: não é? Não. Então qual é? Me apresente. Eu quero beber na taça do Deus de Israel. Tudo bem, o senhor é rei, eu vou lá pegar. Enquanto o tesoureiro está encaminhando-se para a sala da tesouraria, onde estavam guardados os despojos, eu imagino que Deus lá em cima estava quase levantando o trono. Penso comigo que Deus estava pensando: não acredito que ele vai fazer isso. Não acredito que ele vai tomar essa postura. O tesoureiro pega da taça e disse: Belsazar, é essa? Ele disse: é. Traga para cá. E ele vai colocando. Ele vai derramando. Quando ele pega a taça, olha para os 1000 grandes, ele disse: é agora que eu vou zombar de Deus, do Deus de Israel. Quando ele vai dar a primeira ingerida na bebida, o texto bíblico diz que uma mão desce na sala do trono e começa a rabiscar. Ele olha para aquele idioma, para aquela inscrição, e diz: o que é isso? Eu nunca ouvi isso. Eu nunca vi isso. O que é isso? Se o Belsazar entendesse que aquela mão não era qualquer mão, Deus não foi convidado, mas quando Deus
é afrontado, aí ele se intromete na festa. A Bíblia diz: de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, isto também ceifará. Emaracando ralassé. Eu me lembro de muita gente, irmão, que zombou de Deus e não acordou no dia seguinte para contar a história. Deixa eu te dar um exemplo. Um dia Elis Regina ia subindo no apartamento dela e disse para o seu porteiro: olha, eu vou subir. Eu fiz uma turnê pelos Estados Unidos. Estou cansada, a voz está cansada, o corpo está cansado. Eu vou subir, não quero que ninguém me incomode. Olha, e se Deus me chamar, diga para ele que eu não estou. Ah, é? Quando ela sobe para dentro de casa, diz a história que ela começa a tomar todo e qualquer entorpecente, e vai tomando, e diz a história que ela morre. Oh glória, tinha uma maneira terrível de overdose. Sabe por quê? Mexendo na glória de Deus. A Bíblia diz: na minha glória eu não darei a outrem. A história vai dizer que o comandante do navio mais famoso da história vai ser indagado por um repórter dizendo: é forte o casco, a tecnologia avançada não afunda. Ele disse: não, nem Deus pode afundar. É? Aí Deus disse: eu não vou pessoalmente, eu vou mandar um agente natural, que eu vou afiar uma ponta do iceberg, aí eu quero ver se não afunda. O texto diz que ele olha, não compreende. Estou terminando. E ele diz: manda os sábios. Cadê os sábios? Chamaram todos. Mas no meio desses sábios, Daniel ainda não foi chamado, não foi convocado. Chegou o catimbozeiro número 1, olhou e disse: não dá. Chegou o espírita: não dá. Chegou o macumbeiro mor: não dá. Chegou o astrólogo da vez, João Bidu daquela época: não dá. Ele disse: eu vou matar todo mundo. Ninguém consegue me dar interpretação, eu vou matar todo mundo. Manda preparar a forca, manda preparar a fornalha, manda preparar a cova de leões, vai todo mundo morrer hoje. Só que no meio desses sábios havia um homem diferenciado. Aí a mãe de Belsazar pediu licença e pediu a palavra. Ela disse: rei, eu não sei se você está sabendo, porque você está há pouco tempo no cargo, mas há um homem no teu reino que tem. Ele tem, esses aí não tem, mas esse tem. Você pega na mão de quem está do seu lado, por favor, e diga para ele: você tem? Você tem? Você não é que nem os outros que não tem, não. Você tem, não tem? Eu acredito que você saiu da sua casa porque tem. Eu acredito que você está na dirigência deste campo ou desta obra porque você tem. Aquele povo que te ouve toda terça, toda quinta, ou quarta, ou sexta, ou todo domingo, eles estão lá porque você tem. Remaral e Calibidá. Aí Belsazar disse assim: quem que é esse aí? Me apresente. Aí ela vai dizer: Daniel. Aí ele: Daniel fez o quê?
Ó, no tempo do teu pai, só dava a ele. No tempo do teu pai dormia, acordava e não lembrava nem do que sonhava. Já imaginou isso? E quando ele sonhava e não pensava e nem lembrava do que sonhou, chamava ele. Ué, mas ele dava adivinhação daquilo que nem meu pai lembrava? Dava. Ah, então chama ele. Chama ele. Chama ele. Chama ele. Ô irmão, Deus está dizendo, chama ele. Chama, ai, chorar e joqueminar. É ele. Olha o que eu vou te dizer sobre o poder da continuação. Quando o Daniel se apresenta, Belsazar vai dizer assim: Daniel, tu és aquele Daniel? Tu és ainda o mesmo Daniel. Eu vou repetir, tu és ainda o mesmo? Será que o tempo teve poder de te modificar? Será que o cargo teve poder de te modificar? Será que o dinheiro teve poder de te modificar? Ei, Daniel, eu quero saber, tu ainda é o mesmo? Porque quem é diácono, quando chega pastor, não é mais o mesmo. Mas Deus está perguntando, tu és ainda o mesmo? Tu ainda rala joelho para orar? Para o atal e quer andar. Eu imagino que Daniel, o relógio até quebrou, deixa para lá. Eu imagino que Daniel deve ter falado, experimenta. Experimenta. Oh, glória. Ah, Daniel, lê. Ele olhou assim. Meu Deus, que saudade. Saudade por quê? Eu conheço. Eu conheço esse idioma. Ei, irmão, você conhece ainda a voz de Deus? Você conhece ainda quando Deus escreve na parede? Oh meu Deus, eu estou sentindo ele neste caladaua. Tu ainda é o mesmo? Eu conheço. Quem é? É ele. É ele. Papai contava, pastor Sérgio, papai contava as histórias de Moisés, de Josué. É ele, eu conheço. Sabe o que Deus está precisando nessa geração? Pregadores, cantores, obreiros, intercessores que tenham. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que a mãe de Belsazar tem falado ao teu respeito por aí? Qual é o teu testemunho? Alguém está dizendo de você isso aí? Não, isso aí não chama não. Não, esse não tem nada não. Não. Como é que tá a tua fama por aí? Porque a conversinha hoje em dia é assim, eu não preciso provar mais nada para ninguém. Ah, é? Não, eu não preciso. Deus é quem me aprova. Ah, é verdade? Deixa eu te dizer, é uma ímpia falando de um homem de Deus. E ímpio não tem compromisso em nada em falar bem da gente. Tem ou não tem? Não tem. Mas ela disse, ele tem. Chama que ele expulsa. Chama que ele ora e vai ser curado. Chama que ele tem palavra. Chama que ele resolve. Chama que Deus é na vida dele. Chama ele. Esses aqui não tem, mas chama. O que é que estão falando da tua igreja? O que é que estão falando do teu ministério? O que é que estão falando do teu nome? O que é que estão falando da tua reputação? O que é que estão falando da tua pregação? O que é que estão falando quando você canta? Oh glória, você está deixando rastro de unção ou rastro de vergonha? Chama no teu
Ele tem, ele tem, ele tem. Você tem que parar de ficar admirando quem tem e não buscar o que é seu. Você pode me admirar, você pode admirar a diretoria, o pastor presidente, você pode admirar todo mundo, mas não esqueça de ter a tua ferramenta, porque a minha ferramenta não te serve. A ferramenta do teu pastor não te serve. Você precisa buscar a tua, rapaz. Você precisa buscar a tua, mulher. Tu precisa buscar a tua, obreiro. Pastor César, obrigado. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. E é bem dessa forma, né, irmão? Bem dessa forma. Aleluia.